Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Adailson Marins e no dia de hoje nós vamos estudar um pouco do que o Senhor tem falado comigo nessa semana sobre orar a palavra, tá certo? Então, o que é orar? Orar é um processo de intimidade que você tem com Deus, é um processo de maturidade que você vai recebendo e vai treinando através da tua vida após a conversão. No começo a gente vai entrando num ponto de erro e acerto. A gente se ora muitas coisas ao Senhor. Muitas das nossas orações não são respondidas porque a palavra mesmo diz assim, pedir e não receber porque pedi mal. Então, quando a gente entende que existem alguns requisitos para que a gente consiga pedir e ter as nossas orações respondidas, a gente entende que se a gente orar da forma correta, a gente vai ter uma melhor efetividade da nossa oração. E é isso que a gente vai ver hoje. Amém? A oração, ela é um diálogo com o Senhor, íntimo e sincero, onde não tem restrições, não tem nada forçado, é algo que você se dispõe a fazer nessa oração. Você se dispõe a conversar com o Senhor, a expor o teu problema, a tua necessidade, os teus pedidos, porque quem nunca chegou na presença do Senhor e começou a pedir, ou reclamar, ou pedir que o Senhor abençoe a casa, a família. Esse é o ponto principal sobre a oração. Mas a gente só demonstra intimidade quando a gente abre o nosso coração. Quando a gente entrega as nossas petições no altar do Senhor de uma forma espontânea. A gente chega num nível de intimidade onde cada vez a gente quer ir mais profundo com o Senhor. A gente quer ir cada vez mais profundo nesse oceano que o Senhor tem para nos mostrar, sabe? A gente, pela oração, a gente consegue estreitar o nosso relacionamento com Deus. Não somente com a oração, né? A oração é um dos instrumentos que o Senhor nos deixou para que a gente conseguisse se aproximar da sua presença. Eu posso te dizer assim, que ela é um dos principais instrumentos para você se aproximar do Senhor. Você só abre a tua vida, os teus problemas, para alguém que você tem intimidade. E com o Senhor não é diferente. A gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de abrir o coração, de deixar o Espírito Santo trabalhar. Quando entendemos que a oração é uma das principais ferramentas de relacionamento entre você e Deus, olhe bem, quando entendemos que a oração é um dos principais instrumentos do nosso relacionamento com Deus, veja bem, um dos principais instrumentos, a gente, entendendo que ele é um dos principais instrumentos, mas ele precisa ser complementado por outra coisa. E é nisso que a gente vai falar agora. É sobre a palavra. E é o título do nosso vídeo, Orando a Palavra. Você já orou por muitas coisas durante a tua vida, da tua caminhada, e muitas delas você não recebeu, o Senhor não falou, o Senhor não direcionou, nem se moveu para a tua oração? Esse é o ponto principal porque devemos orar a palavra. Sabemos que por meio da revelação a Bíblia foi escrita e entendemos que quando oramos a palavra nós estamos nos alinhando ao Senhor. A gente entende que estamos orando a sua vontade. Aí nós começamos a alinhar o nosso coração ao Senhor. Às vezes falta muito disso para que a gente consiga alinhar o nosso coração ao Senhor. As tuas orações têm sido a revelação da glória do Senhor? Ele vai usar tudo que você tem pedido para sua glória, para sua obra? A palavra de Deus lá em Mateus 24:35 diz assim, que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Olha aí, quando você entende que as palavras do Senhor não passarão
E quando você entende que a palavra é a transcrição da sua vontade, e você, por um ato de intimidade, por um ato de amor, começa a orar a palavra, você começa a alinhar o seu coração a Deus. Jesus, quando foi confrontado no deserto, pelo inimigo, o inimigo disse assim: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães para que você se alimente. E Jesus disse: está escrito. Novamente confrontado, o inimigo disse assim: lança-te daqui abaixo, que o Senhor mandará os teus anjos para te proteger. E o Senhor Jesus disse: está escrito. Logo após, o inimigo disse assim: se prostre a mim e me adore, que eu te darei as nações da terra. E Jesus disse: está escrito. Vendo isso, você concorda comigo em que existe sim poder na palavra? E quando declaramos ela em alta voz, não somente nas nossas oportunidades, nos louvores, mas nas nossas orações, nós alinhamos os nossos corações a Deus. A palavra seja forte e suas derivações na Bíblia, seja forte, seja corajoso, persevere, todas essas, elas somam 365 menções na palavra. Uma para cada dia. Seja forte, meu irmão. Existem 7.480 promessas na Bíblia. Quando a gente entende que o Senhor já deixou tudo preparado e que precisamos somente tomar posse, é porque já está tudo na Bíblia, já está tudo na palavra. Mas se a gente não conhecer a sua palavra, a gente não vai ter acesso a esse lugar. Jesus nos ensina a buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Oh, meu irmão, quando você sabe que o Senhor já está preparando tudo, que Ele já tem promessas disponíveis para você, e você só precisa tomar posse. Você entende que quando você ora a palavra, você está se alinhando com o Senhor. Quando caminhamos em intimidade com Deus e conhecemos Ele na intimidade, que só é possível conhecê-lo nesse nível, as pessoas que oram, as pessoas que se entregam, mas não somente orem, se entreguem na palavra, conhecendo essa palavra. Quando conhecemos a palavra do Senhor e oramos ela em alta voz, caminhamos em um novo nível de fé. Aonde arrepios e emoções já não abalam mais a nossa fé. Mas aí o Senhor olha para nós e diz: oh, meu filho, que bom que você chegou nesse nível de intimidade, onde nada mais abala a tua fé, meu irmão. Quando você conhece a palavra, orando a palavra, nós não pedimos aquilo que queremos, nós oramos a vontade de Deus para essa geração. Consequentemente, alinhamos a nossa vida ao Senhor. Deus tem buscado uma geração que consiga se alinhar ao coração dele. Você está entendendo? E para terminar, lá em João 14, 26, nos diz essa palavra maravilhosa. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que foi enviado em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. É possível lembrar de algo que nunca se viveu? Quando você lê a palavra, a verdade é revelada a você. Somente quando essa palavra se revelar a você, o Espírito Santo fará você lembrar dela nos momentos necessários. É na palavra que está todo o segredo do reino. No momento certo, o Espírito Santo do Senhor vai fazer você lembrar dessa palavra e lembrar você das promessas que o Senhor tem para a tua vida. É tempo de voltar. É tempo de orar a palavra. É tempo de se alinhar com o Senhor. Deus tem chamado essa nova geração para ser levantada com poder e autoridade para gerar transformação no reino. Receba da parte do Senhor essa palavra.
Curta, comente, compartilhe, interaja conosco. E se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com alguém que às vezes está tendo dificuldade em acessar o lugar secreto do Senhor. Amém, meus amados? Deus abençoe e até mais.